Olá, meus queridos, tenham todos um bom dia, tenham todos uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei em qual momento você vai estar ouvindo aqui essa mensagem, essa aula, mas hoje nós vamos dar então sequência ao santuário. Agora, na terceira aula, já falando sobre como Deus lidava com o pecado, as ofertas pelo pecado, que eram apresentadas a cada dia, a cada momento ali no santuário. E é importante nós entendermos isso, porque o pecado tirou de nós muita coisa, mas o pecado também fez com que Deus nos desse o maior presente, né? Deus acabou nos dando uma solução, o maior presente que a humanidade podia ganhar, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso irmão mais velho, né? Então, nós vamos dar sequência no, na nossa fala sobre o pecado, sobre as ofertas pelo pecado. E aqui, dando sequência, então, à aula anterior, na aula anterior, nós tivemos aqui falando sobre os vários tipos de holocaustos, quem eram as pessoas da terra, quem eram os governantes pelos quais as ofertas podiam ser oferecidas, os tipos de ofertas, haviam dois tipos de ofertas pelo pecado, mas ficou faltando ainda nós falarmos sobre um tipo de oferta que às vezes nos incomoda, né? Que nos incomodam, um tipo de oferta que nos incomoda, que são os pecados deliberados. Até aqui nós falamos sobre os pecados do governante, o pecado de Israel, o pecado do sacerdote. Aliás, a oferta para Israel e para o sacerdote eram a mesma coisa, e a proposta de Deus a fazer uma oferta específica somente para Israel e também o sacerdote é porque ele queria dizer que todo Israel era para ele uma nação de sacerdotes. Mas ainda nós estamos falando dos pecados de ignorância. Mas havia agora também os pecados deliberados, ou seja, aqueles pecados em que a pessoa sabia que era pecado, ela fazia o pecado, ela cometia o pecado, entendia que aquilo era pecado, e mesmo assim, essa pessoa pecava. Então, o que que a lei, o que que os escritos que Deus pediu para Moisés escrever, deixou claro ali em relação aos pecados deliberados? Então, a lei, ela também parece que ela fornecia, né, uma solução que era uma oferta para cobrir pelo menos alguns tipos de pecados deliberados. Quando a gente coloca alguns tipos, é porque nem todo pecado em Israel havia oferta para ele. Mas nós vamos entender isso mais adiante. Na versão King James, a versão do rei James, essas ofertas pelo pecado deliberado eram chamados de ofertas pela culpa. E alguns estudiosos da Bíblia, a gente sempre tem que olhar esses estudiosos, eles colocam isso em uma categoria separada. Enquanto que alguns consideram essa oferta uma extensão da oferta pelo pecado, aquele que nós já falamos, alguns outros colocam essa categoria em um lugar separado. Em outras palavras, apesar de termos essa dicotomia, apesar de termos essa divisão, eu, pelos estudos que fiz para esse estudo, eu tendo a entender que a visão de que a oferta pelos pecados deliberados era uma extensão da oferta pelo pecado, biblicamente parece ser a visão mais correta. Primeiro porque as ofensas
são chamadas especificamente de pecados. Ou seja, não importa se a ofensa era por ignorância, se a ofensa era um pecado que a pessoa cometeu e nem imaginou que fosse, né? Assim como o pecado deliberado, todos eles são chamados de pecados, incluindo aqui o comentarista Gesênios. Ele já havia observado há muito tempo que nenhuma distinção genérica ainda havia sido descoberta entre as duas classes de pecados. Agora, em terceiro lugar, quando o Redentor do mundo, que é Cristo, ele entra nessa arena da nossa salvação, ele resume as várias, ou seja, nele, em Cristo, está resumida as várias ofertas do santuário, que ilustravam o escopo e a completude do seu próprio sacrifício. Exatamente porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele traz no seu bojo, no seu escopo, os 4 títulos que a gente poderia dar ao único sacrifício de Cristo. Por quê? No santuário haviam as ofertas de paz, as ofertas de refeição, as ofertas de holocausto e as ofertas pelo pecado. Quando Cristo é sacrificado, quando ele se oferece como sacrifício vivo naquele madeiro, naquela cruz, na verdade, né? A gente tem que ser bastante fiel ao, ao plano da redenção, é que a oferta de Cristo como sacrifício não foi feita na cruz. Na cruz foi feita a consumação da oferta. Cristo, enquanto oferta, ele se ofertou ao plano do Pai antes da fundação do mundo. Portanto, a oferta já tinha sido feita. Então, primeiro, e isso é importante a gente sempre não deixar passar, que a oferta primeiro foi feita a Deus. E depois que Cristo se ofertou ao Pai, então Deus oferta essa oferenda que Cristo fez ao Pai, ele entrega esta oferta a nós. Então é por isso que a Bíblia diz que Cristo entregou, ou melhor, que o Pai entrega o seu Filho. E aqui, eu até respondendo, que pode ser, essa pessoa está assistindo depois no YouTube, aqui no canal É de Graça, e sempre será, ela disse assim, por que Cristo tem esse título de filho? Ele diz, eu sou o meu pai, o filho do homem. Por quê? Porque Cristo, não é que Cristo é menor, ou porque Cristo foi gerado, em nenhum momento ele é gerado. Ele tem vida não derivada, ele tem vida em si mesmo. Ele tem esse título de filho por causa da posição que ele escolheu assumir diante do Pai. Então, assim como no tempo de Israel, né, o primogênito, quando ele estava presente, era como se o pai dele tivesse presente, porque ele representava o seu pai. Então, Cristo, porque a gente tem que entender que quando Deus ele se comunica conosco e ele comunica o plano da salvação, ele tem que se comunicar plenamente. Plenamente. Eu vou dar um exemplo
Só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer, né? Porque ele escolhe essa missão, o Fé e Certeza, pelo seguinte, porque essa é uma posição de submissão, porque o filho se submete ao pai. Então, é isso que tem que deixar claro. Ele, o pai tinha um plano e pergunta. É como se ele perguntasse: mas quem eu vou enviar? É a mesma pergunta que ele fez para Isaías, né? Quem irá por nós? Isaías falou: envia-me a mim. Em outras palavras, Isaías, naquela frase, era um tipo de Cristo. Porque o pai também pode ter perguntado: quem enviaremos para salvar o homem? Cristo falou: eu vou. Eu vou como voluntário. Então, ele se submete ao plano do pai, ele se entrega como oferta ao pai, e o pai pega essa oferta e entrega para nós. É isso que eu estou querendo pontuar aqui. Né? E também uma questão de comunicação, uma questão de linguagem. Ficou mudo? Ô, gente, está mudo aí? Ô, Johnny, acho que é você, tá, querido? Porque o Fé e Certeza está dizendo que está com o som. Ok, então tá. Johnny, dá uma olhada aí, viu, querido? Deve ser você aí que emudeceu. Deve ter perdido a audição. Vai procurar um. Tá bom, querido, vai lá e volta. Rapidinho aí. Vai embora não, hein, Johnny? Senão eu não passo mais lição para você lá na igreja. Tá? Ok, obrigado, Luciano. Então, é nessa questão que ele é submetido ao Pai. Obrigado, Johnny. Então, é que ele é submetido ao Pai. Ele submete ao Pai como oferta e o Pai entrega esta oferta a nós. Enquanto comunicação, né, a gente vai perceber uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de ter uma visão do reino nesse aspecto, né? Uma visão do reino. Porque, pelo seguinte, para pensar. Quando nós olhamos para Deus o Pai, eu vou dar uma fugidinha do santuário, só para explicar essa questão da comunicação. Como que Deus usa as coisas que são pertencentes a nós para que nós entendamos o que ele quer comunicar. Como muitas vezes ele fez nas suas parábolas. Né? Quando ele queria falar para um público mais do interior, talvez que trabalhava na lavoura, na roça, né? Plantando, ele falava: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, né? Para que isso fizesse conexão com a realidade das pessoas que viviam ali. Mas quando ele foi falar, por exemplo, com alguém lá do escriba, um fariseu, um doutor da lei, alguém do sinédrio, como era o caso, por exemplo, de Nicodemos, ele vira e fala: olha, você precisa nascer de novo. Então, uma coisa muito mais profunda, muito mais filosófica, né? Enquanto que com quem tinha uma vida mais simples, ele usava a linguagem mais simples, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em todo o governo de Deus como um reino, você vai ver que Deus de fato é um reino. Primeiro, para ser um reino, você precisa de um rei, e Deus é o rei. Né? Para ser um reino, você precisa de território, né? E o território, ele o criou, então ele tem esse território. Para ser um rei, você precisa de soldados, e ele tem seus anjos. Para ser um rei, um reino, você precisa de súditos, e ele tem seus súditos, que somos nós. Para ser um reino, um rei, ele precisa de leis, e ele tem as leis. Para ser um reino, ele precisa de constituição, e ele tem a constituição, e ela está aqui. Né? Para ser um reino, ele precisa de economia, e na Bíblia está cheio de orientações relacionadas à economia. Ou seja, você tem um reino efetivo, um reino de verdade. Nós nunca vivemos num reino. Né? Nós nunca vivemos. Então, nós nunca entendemos o que é um reino. Quando você vive num reino de verdade, onde você tem um rei, por exemplo, no passado, nada pertence ao súdito, tudo pertence ao rei. Né? Tudo pertence ao rei. O rei tem o território dele e ele dá a concessão para que os súditos vivam em seu território.
Mas se ele chegasse, por exemplo, um rei chegasse na tua casa e dissesse: olha, eu quero a tua casa, me dá-la de volta, você tinha que sair, porque a casa é do rei. Você está no reino dele. Então, no reino do rei, você não tem nada. Tudo é do rei. Entendeu? Então, o que que acontece? A questão é: como é que um rei expande o seu território? Através de conquistas. Ele conquista mais território, e aí porque tinha as guerras, que ele queria aumentar o seu território, aumentar sua influência. A pergunta é: como é que Deus faz ou fez para aumentar o seu território? Ele criou, porque já que tudo é dele, então Deus expandia o seu reino por criação e não por conquistas. Outra coisa importante, então como é que Deus fazia? Ele expandia o seu território através da criação, e ele colocava em cada ponto onde ele criou vida, onde ele colocava um lugar onde podia ter vida, ele colocava nesse lugar um representante seu, não é? Ou seja, ele usava a colonização. Esse detalhe é importante. Ele usava a colonização. Ou seja, ele colocava lá os seus, no caso, por exemplo, aqui na Terra, Adão e Eva, e esses dois que eles colocaram, provavelmente ele colocou isso em outros mundos que ele criou, Ellen White deixa isso muito claro. Ela viu Enoque em outro planeta, né? Conversou com ele, perguntou se ele morava lá. Ele falou: não, eu só estou aqui dando uma passeada, estou de férias, né? Então, na verdade, eu moro na Cidade Santa. Então, quem já leu isso, Ellen White viu isso em visão, né? Então, o que que ele fazia? Um processo de colonização, né? Processo de colonização. Ou seja, ele criava o súdito, ele não trazia, esse detalhe é importante, ele não trazia o súdito para Jerusalém. Ele criava o súdito, ele colocava o súdito lá em processo de colonização. E aí ele levava toda a estrutura do reino para esse lugar. Tanto que quando a gente olha aqui para a terra, toda a estrutura do reino estava ali. Ali tinha o jardim, ali tinha os anjos, ali tinha Deus, Deus vinha ali o tempo todo. Ali você tinha Adão e Eva, que tinham em si o próprio caráter de Deus. Né? Eles eram representantes de Deus diretos, porque eles possuíam o caráter de Deus. Eles eram parecidos com Deus. Quando o Satanás, então, domina esse planeta, né? Quando ele domina isso aqui, Cristo, então, resolve vir para pegar de volta o que foi dele, né? O que era do Pai, incluindo a nós. Então, quando fala assim, Deus não veio só resgatar o homem, veio resgatar todo o nosso planeta, e ele salva, na verdade, das influências nefastas do pecado, enquanto filosofia, não enquanto real, porque os outros planetas não caíram, mas enquanto filosofia, todo o universo foi resgatado na morte de Cristo, nesse sentido. Então, quando você olha, por exemplo, para os reinos que existiram nesse mundo, você olha, por exemplo, você pega os babilônicos, você pega os persas, você pega os gregos, por exemplo, os próprios assírios, que vieram antes, os egípcios, que vieram antes, né, que não foram grandes. Claro que, do ponto de vista das profecias de Daniel, nós estamos falando de Babilônia para frente, mas antes de Daniel, haviam outros reinos, né, outros impérios, que não foram tão grandes como foi o grego, como foi o romano, por exemplo, mas que eram impérios, né? No caso, o Império Egípcio, né? O Império Assírio, né? Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, segundo o doutor Rodrigo Silva, duas quedas de Babilônia, por isso que a gente tem lá em Apocalipse, caiu, né? A Babilônia caiu duas vezes na história, entendeu? Então, se vocês não concordam, vai questionar o Rodrigo Silva, eu vi isso dele, né? Então, o que que a gente chega à conclusão? Que quando, por exemplo, Babilônia, ela invadia um outro reino, ou seja, ela estava num processo de expansão, lembra? Deus expandiu o reino através de criação. Esses reinos expandiam os seus reinos através da conquista, através das guerras. Então, o que que Babilônia fazia? Ela entrava num país e trazia os seus súditos para a Babilônia. Então, ela esvaziava. Ela lembra o que aconteceu com Nabucodonosor lá em Israel? Ele pegou
a primeira leva, a segunda leva, depois matou um monte de gente, destruiu tudo, levou o resto para lá. A Síria fez a mesma coisa. Ela tirou o pessoal lá do norte, né, os israelitas do norte, espalhou pelo mundo e colocou lá os que depois se tornaram os samaritanos. Né? Então, a Pérsia fazia a mesma coisa. A Grécia fazia a mesma coisa. Roma, não. Roma não fazia assim. O que Roma fez? Roma, em certo sentido, ela copiou o modelo de Deus. Ou seja, ela pega e ela conquista uma nação, o que ela faz? Ela não pega a nação e leva para Roma. Ela levava alguns, mas, por exemplo, só alguns exemplares, para dizer, olha, aqui conquistamos essa galera, levava rei, levavam os poderosos, mas o povo mesmo, eles deixavam lá, não é? E aí o que acontecia? Roma deixava lá a nação, certo? E aí o que ela fazia? Ela levava para lá toda a estrutura de governo. Então ela levava para lá, ela tinha o governador, os soldados, as leis, né, tudo, a língua, né, a linguagem, a cultura. Então o que ela fazia? Não era só um domínio militar, era um domínio político, era um domínio econômico, era um domínio social, era um domínio cultural. Ela dominava em todas as áreas, não apenas no sentido militar, ok? Não apenas no sentido militar. Então, quando a gente olha, quando Deus olha, por isso que Paulo fala na plenitude dos tempos, porque Deus sabia que no tempo em que Cristo iria vir, haveria uma condição, por exemplo, o mundo falaria uma língua praticamente, teria uma língua universal, como era o caso do latim, né? O grego também, o mundo teria essa linguagem universal. O mundo teria, Roma fez muitas estradas, né? Ela abriu caminhos para todo o império, para a Turquia, para tudo quanto é lado, para a África. Ela realmente expandiu. Então, o evangelho poderia chegar, porque haveriam rotas para que esse evangelho pudesse ser espalhado pelo mundo. Né? Isso é a plenitude dos tempos. Mas também havia no mundo um tipo de governo que imitaria o que Satanás sempre fez, né? Tentaria imitar o governo de Deus, para que quando Cristo dissesse, quando Cristo começasse a pregar, João começou a pregar isso, e quando Cristo então começasse a pregar, eles pudessem pregar o reino. Então a gente vai colocar isso aqui agora. Então, por exemplo, como que o reino de Deus se assemelha ao reino de Cristo? Vamos lá. Quando Cristo, olha lá, Roma mandava o seu general para conquistar aquele lugar. Deus enviou o seu filho para reconquistar o mundo. Quando esse general chegava, ele conquistava, o que ele fazia? Ele implantava, ele começava a implantar toda uma estrutura. Então ele provavelmente construía, ou construíam, o palácio ou a casa do governador, as casas dos soldados, ou construíam ou tomavam, mas eles ajustavam essas casas para que os soldados pudessem morar nelas, não é verdade? Eles então implantavam as leis, implantavam a cultura, implantavam tudo ali, de tal forma que a sociedade ela era completamente dominada. E o que Cristo fez? Ele não fez a mesma coisa? Olha, ele chegou aqui, ele lutou contra Satanás, venceu Satanás, reconquistou o mundo. Aí o que ele fez? Ele instituiu uma igreja. Então, Cristo, quando ele vai para a cruz, ele está muito mais do que nos salvar, ele está dentro de uma perspectiva de reino. Por que ele precisava nos limpar? Por que Cristo precisa de um lugar limpo, né? Que é o nosso coração? Para que ele pudesse mandar, porque ele vai embora, ou seja, Tito, ou quando conquista, ou Nabucodonosor, enfim, no caso Tito, né? O Roma, perdão, quando ela conquista Jerusalém, quando ela conquista Israel, o conquistador não ficou lá. O conquistador volta para Roma, da mesma forma que Cristo conquistou e voltou para o Pai. Quando esse conquistador voltava para o Pai, quem ele deixava lá? Ele deixava um representante morando naquele país, naquela nação, um representante daquele governo. Cristo fez a mesma coisa. Cristo volta para o Pai e deixa aqui o seu representante. Quem é o seu representante aqui? O Espírito Santo. O Espírito Santo iria viver em qual casa? No coração e no templo da igreja. Mas para isso, Cristo precisava ajeitar a casa onde o Espírito Santo iria morar. Ou seja, ele precisava, com o seu sangue, lavar esse lugar que estava sujo, contaminado,
e deixá-lo em condições para que o Espírito Santo pudesse vir e morar. Entende? E aí, o que acontece? Cristo, através do seu representante, começa a implantar a cultura do reino. E qual é a cultura do reino? A cultura, a gente analisa uma cultura pela linguagem, pela vestimenta, pela alimentação. Aí, a quem fala que comportamento não é importante para a questão do reino, está cometendo um grande erro. Por quê? Porque a cultura, a gente avalia a cultura de um povo, a gente analisa a cultura de um povo por aquilo que ele come, por aquilo que ele veste, por aquilo que ele usa, pelas comemorações dele, por aquilo que eles aceitam, pelas suas leis, pelas suas tradições. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui no Brasil, para um gaúcho, né, e tu vê ele usando bombacha e falando assim, meio carregado, então tu diz assim, mas barbaridade, tia, isso é um gaúcho? Né? Agora, quando você vê um baiano chegando para você e falando assim, ó, oh, gente, painho, ô manhã, a coisa tá difícil. Você fala, esse cara não pode ser um gaúcho, e só pode ser um baiano. Ou seja, tá vendo? O jeito de falar, o jeito de vestir, aquilo que ele come, tá dizendo de onde ele é. Então a mesma coisa acontece conosco cristãos. O jeito da gente se vestir, o jeito da gente falar, as coisas que a gente comemora, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, diz a que reino a gente pertence. Entende por que Cristo veio do tempo de Roma? Na plenitude dos tempos, é tudo isso junto. Então eu fiz só essa digressão aqui para dar essa, essa visão um pouco mais ampla aqui para nós, para que nós pudéssemos ter essa clareza, né? Essa clareza de que é Cristo, ele resume em si tudo, tudo. Cristo é tudo em todos. Então Cristo, ele traz consigo as ofertas da paz, da refeição, do holocausto, né? E do pecado. Assim como ele vem na plenitude do tempo, para estruturar toda essa visão do reino que Deus queria que nós tivéssemos. Então, quando a gente estuda as ofertas pelo pecado e pela culpa, então é por isso que a gente deve considerá-las como duas partes de uma única unidade. Então, quando a pessoa oferecia a vítima, ou quando a vítima perece por atos pecaminosos individuais, não importa, para um ou para outro, tem uma vítima perecendo. Portanto, a morte vicária dessa vítima é a essência de ambas as formas desse sacrifício. Então, as ofertas pelo pecado lidavam com pecados cometidos por ignorância. E a condenação vinha quando? Quando quem havia cometido tomava conhecimento do que havia feito, então ele era culpado. Então, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa cobria atos pecaminosos deliberados, realizados contra a lei de Deus, quase inadvertidamente ou através de um lapso momentâneo de concentração, ou de uma poderosa tentação, ou de uma negligência. Então, embora essa afirmação pareça uma contradição, eu vou dar algumas ilustrações a seguir que vão esclarecer estas questões. Eu preciso pedir um momento para vocês. Segure aí um pouquinho, por favor.
Ok, voltamos aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, a lei, ela dizia claramente, ainda que ele não saiba, assim, ainda assim, ele é culpado e levará sobre si a sua iniquidade. Sabe onde está escrito isso? Levítico 5:17. Portanto, quando a pessoa percebia o mal que havia feito, ok, eu fiz o pecado, eu estou culpado, mas eu não tenho ciência disso. Aí o Espírito Santo vem e diz: isso que você fez é pecado. Ou ele entendia, ou ele lia, ou ele via algum lugar que isso era pecado. O penitente deveria trazer a oferta pela culpa ao tabernáculo e pagar compensação à parte lesada. Isso aqui é muito importante. A restituição é a principal diferença entre a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado. No caso da oferta pelo pecado, o sangue era aspergido nas pontas do altar, enquanto a oferta pela culpa era derramada aos seus pés. Ok? Então, a lei dividia essas ofertas pelo pecado e pela culpa em duas categorias. A primeira, ela cobria uma transgressão contra o próprio Senhor no que dizia respeito às coisas sagradas. Um ato assim escrito claramente como pecado. Está em Levítico 5:15. Então aqui eu vou dar dois exemplos bíblicos desse tipo de pecado deliberado que foi uma ofensa contra Deus. Os habitantes de Bet-Semes, por exemplo, sabiam que a abertura da arca da aliança havia sido proibida no Sinai. Eles sabiam que apenas o sumo sacerdote tinha permissão para olhar para ela. E mesmo assim, apenas no dia da expiação. Mas os séculos, né, foram passando, as pessoas foram se esquecendo e também foram perdendo aquele senso de santidade e de admiração. E aí a curiosidade, ela acaba superando o bom senso. Então, quando eles transgrediram deliberadamente, abrindo a arca, e transgrediram contra o Senhor nas coisas santas, eles pecaram em ignorância culpável e descuidada. E sofreram morte como consequência. Outro caso em questão é o pecado de Davi, ao permitir que a arca fosse transportada em uma carroça puxada por bois. O rei tinha ciência da regra de que apenas o sacerdote deveria transportar a arca sagrada. E deveriam carregar sobre seus ombros, por meios ali de bastões de ouro. Mas ele permitiu que sua concentração ali vacilasse. Mais tarde, né, ele vai prontamente reconhecer que o método filisteu de transportar não estava de acordo com a devida ordem. Agora, o lapso de Davi, nesse pecado impensado, nesse pecado de ignorância deliberada, custou a vida de Uzá. Então, nesses casos, Deus demonstra que ele considera o homem responsável por não agir de acordo com o conhecimento que possui ou que ele pode obter esse conhecimento de maneira pronta. Edivaldo, Oi, pode falar, meu amigo. interessante que nesse caso do transporte da Arca da Aliança, Sim. ela era colocada, as hastes sobre os ombros e a lei ficava num plano superior aos Não era ombros abaixo, dele. não, era acima. Muito bem É, lembrado, Muniz. exatamente. Quando eles desprezam isso, eles estavam desprezando o próprio Deus. Eles estavam colocando Deus abaixo deles. Abaixo deles, numa influência pagã, e Isso aí aí. o que sobrava para eles nada mais era do que o juízo. E um detalhe, Muniz, que você está trazendo, que quando você provoca isso, por isso que é importante, que a gente fica dentro da aula, né? Mas um detalhe que você traz, o ato de colocar sobre o animal, a arca sobre um carro de boi, né, foi um ato pagão. Exato.
Então, assim, todas as vezes, né, Muniz, que, assim, a partir dessa visão, todas as vezes que a nossa adoração, ela coloca o homem acima da adoração, é um ato de paganismo. Você imagina o prazer sádico do diabo vendo a santa lei de É, Deus sendo desprezada. é por isso. E aí vem usar, ainda abre a tampa, você fala assim, você está de brincadeira, né? O pediu para morrer. Ué. E Deus teve que atuar para dizer para o povo, pô, aqui não é brincadeira não, né? Deus, Deus é Deus. E a gente não pode esquecer isso. Nunca. Obrigado aí pela, pela intervenção. E sempre que precisar, já sabe. Ou sentir necessidade, ou ouvir alguma coisa que você quer trazer de complemento para nós. Então, nesses dois casos que eu estou trazendo aqui, Deus ele está demonstrando claramente que ele considera o homem como responsável por não agir de acordo com o conhecimento que possui ou pode obter prontamente. Eu já disse isso aqui. Agora, o que Deus fez uma vez que ele entendia que o homem podia cair nesses lapsos descuidados? Ele providencia ofertas pelo pecado para cobrir essas infrações. A, a segunda aplicação desse ritual, ele tratava de atos deliberadamente cometidos contra outros seres humanos. E esse ponto aqui, meus amigos, vai, pelo menos a mim, quando eu estava preparando essa aula, me fez refletir muito. E eu espero que isso também faça vocês refletirem. Que é que quando você comete pecados contra outros seres humanos, esses pecados também eram considerados contra o céu. Diz a palavra de Deus: se uma alma pecar e cometer ofensa contra o Senhor e mentir para o seu próximo. Então a gente está falando aqui de, por exemplo, depósitos bancários, ferramentas, livros, empréstimos, fundos, animais, aquilo que eles encontravam que estavam perdidos, quando juravam falsamente em negócios, em contratos sociais, em matrimônio, em qualquer um de todos esses que o homem fizer, pecando neles, olha o que a Bíblia diz: ele restituirá as coisas e acrescentará a quinta parte a mais e dará a quem pertence. E isso deveria ser feito sem demora, de fato, no dia do seu pecado. Observa, isso tudo foi chamado de pecado. E a característica notável dessas ofertas era que o perdão de Deus, nesses casos, contra um ser humano, qualquer um desses que eu mencionei, dependia da reconciliação com a parte ofendida e do pagamento de uma compensação adequada a ela. Então, a lei, inclusive, acrescentava: se o homem não tiver parente a quem pagar a ofensa, por exemplo, você lesou alguém num contrato, você deixou de pagar alguém, você deu um cano, você indiretamente ou diretamente roubou alguém, né? Você lesou uma pessoa de qualquer forma, aí você não tem como. A pessoa morreu, ela não tem parente. Aí sabe o que ele tinha que fazer? Além do carneiro de expiação, que ele teria que ir lá no santuário e oferecer como expiação, né? Ele teria que dar no santuário ao Senhor aquela oferta ou aquela reposição que ele devia fazer à pessoa, ele tinha que devolver isso no santuário. Então, os rabinos apontavam que para transgressões que existem entre um homem e seu próximo, o dia da expiação só era efetuada para ele se ele tivesse se apaziguado com o seu próximo. Então, o transgressor, ele era obrigado a apresentar o melhor animal que fosse capaz de obter.
Porque Deus esperava apenas o que o homem é capaz de dar: financeira, voluntária e alegremente. Então, o princípio que insistia que ele apresentasse uma oferta pelo pecado da mais alta qualidade se aplicava, inclusive, mesmo que ele fosse tão pobre que tudo que ele pudesse trazer era apenas um punhado de farinha. Aí você fala, mas essa oferta não tem sangue. Como é que essa oferta foi eficaz, ou seria eficaz, na obtenção da expiação? Como é que ele fazia isso? Ele fazia isso com base na vítima que queimava continuamente no sacrifício perpétuo. Então, sobre este animal que estava sendo queimado ali, que era um de manhã ou de tarde, vocês lembram disso? A farinha, então, era colocada sobre esse animal e sobre a base do animal e a base do sangue do animal, e sobre o sangue residual derramado com muita frequência na fundação do altar, era que essa farinha poderia ser depositada. E isso mantinha diante do adorador a verdade absoluta de que somente o sangue precioso de Cristo, que um dia haveria de vir, formava a base para todas as ofertas. Então, Deus não deixou dúvida quanto à restituição que a pessoa devia fazer caso ela tivesse lesado alguém de alguma forma. E a lei era muito clara. Você vai devolver, por exemplo, você roubou um animal, você vai devolver um animal, né? E você vai devolver mais um quinto de um animal. Então, ou seja, a restituição tinha que incluir o principal mais um quinto do seu valor. E a decisão do sacerdote era obrigatória para todas as partes. Portanto, naquele momento que o sacerdote determinava isso, ele era mais do que o sacerdote. Ele também ele tinha uma função judicial, que apontava também para a função de sacerdote juiz, esse eterno juiz que foi designado pelo Pai. Isso está escrito em João 5:22 e Romanos 14:10. Portanto, a dupla responsabilidade do penitente, primeiro para com seu companheiro, que foi injustiçado, e depois para com seu Deus, que foi ofendido, está na base de todas as ofertas pelo pecado e pela culpa. Essa regra se aplica também contra Deus em reter dízimos e ofertas em coisas sagradas. Sabe o que significa isso? Que se você roubou de Deus nos dízimos e nas ofertas, você tem que procurar devolver isso na medida do possível. E se você mais não tem noção de quanto você deixou, o que você faz? Você vai, pede perdão a Deus, entrega uma oferta a Deus no altar como uma prova de que você está arrependido e de que você está mudando de posicionamento. Sabe o que está dizendo, gente? Esse negócio não é brincadeira. E como é que ficam os delitos cometidos hoje? Olha o que Andriessen escreveu há meio século atrás. Ele diz assim: uma parte vital do plano de redenção, no que diz respeito ao homem, é a restituição. Mas isso não é o suficiente. Embora tudo isso seja bom e sejam passos em direção ao reino, eles não são suficientes. Ele deve ser acompanhado por um arrependimento tão profundo e tão completo que a alma não descansará até que cada passo tenha sido dado e todo esforço feito para corrigir os erros do passado. Na maioria dos casos, incluirá a restituição, reembolsando o que roubamos e fazendo todos os esforços para corrigir os erros. Transgressões incluem transações comerciais questionáveis. Por exemplo, quantas pessoas escondem os defeitos do carro que ele tem e repassam esses defeitos para a pessoa seguinte? Quanta gente faz isso? Faz uma maquiagem para vender um carro por um preço de tabela cheia, quando o carro, ele sabe que o carro está cheio de defeitos. E aí,
Como é que você vai fazer depois, quando você diante de Deus tiver que dizer, você restituiu? Não, Senhor. Então você não se arrependeu. O que, que eu deveria fazer? Ir lá dizer o seguinte, amigo, eu preciso pegar o carro de volta, te devolver o dinheiro, te pagar juros se você entender que deve, ou levar esse carro na oficina, eu vou arrumar tudo para que você possa, então, ter um carro de acordo com aquele que você pagou. Eu quero aqui, em relação a isso, contar dois exemplos da minha vida e vou deixar isso registrado. Tem que ter muita coragem para fazer o que eu vou falar agora, né? Mas eu vou falar. Eu vou falar porque isso serve como exemplo. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês da minha própria vida. Quando eu tinha por volta dos 19 anos de idade, uma, eu comecei a fazer um trabalho que era palestra em empresas e vendia livros, né? Vendia livros. Só que eu trabalhava com um nome chamado Levi Silveira, pastor, inclusive, que deixou de ser pastor e foi se tornar consultor especializado em empresas. E eu ajudei esse homem, sabe? Ele me deu oportunidade, eu não conhecia nada, eu vim da roça, capial da roça. Ele me viu um dia falando no IAE e ele gostou do meu jeito de falar. E ele então me chamou para trabalhar com ele. Então o que, que eu fazia? Na época, eu pegava aqueles projetor de 16 milímetros e eu montava os bolos de vídeo, de fita e tal. Eu ajudava ali. Então, no final, ele fazia palestra e vendia os livros e vendia muito. E aí, o que, que aconteceu? Teve uma certa ocasião em que eu fiz, né? E ele me pagava um valor X lá, que eu não lembro, não era muito, mas que dava para eu sobreviver, né? E um dia ele começou a me colocar para fazer palestra, né? E eu vendi muito livro. Vendi muito livro. E ele não me pagou. O que eu entendi que eu devia, que ele me devia. Né? Eu falei, ele podia ter me. Aqui ele devia ter me pagado, porque eu vendi o livro e tal. Aí, uma certa ocasião, eu vendi de novo numa empresa e, achando que ele não era justo comigo, eu fui lá receber o dinheiro e eu sumi com o dinheiro. Fui embora. Falando assim, ele me deve isso. Então, assim, na minha cabeça, eu não estava roubando ele. Na minha cabeça, eu estava pegando o que era meu, porque ele não tinha me pagado o que eu entendia que ele tinha me pagado. Só que a vida inteira esse trem me incomodou, sabia? Vida inteira. Aí passaram-se, quer ver, isso faz uns 5 anos que eu fiz isso, mais ou menos. Aquele me incomodando, eu não sabia mais onde ele estava. Um dia eu falei assim, quer saber? Quer saber? Eu vou procurar esse homem, se esse homem está vivo. E fui atrás dele. Liguei para ele, achei ele, cacei até achar. E aí eu liguei para ele, nós nunca mais tínhamos nos falado. E eu liguei para ele, ainda estava vivo, já velho, né, pelo jeito. E eu falei para ele, olha, quem está falando? Eu falei, Edivaldo, tal, você está lembrado de mim? É uma vergonha, não, é horrível. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te pedindo perdão pelas vezes que eu te roubei. Eu quero saber o seguinte, qual é o acordo? Eu não sabia quanto era o valor, não fazia. Eu queria fazer um acordo com você. Eu queria te devolver aquele dinheiro, não sei quanto é, não imagino. Aí ele falou assim: meu filho, falou, você não tem ideia de como esse dinheiro que você vai me passar está importante, porque eu estou numa situação muito difícil. Estou velho, precisando desse dinheiro, meu carro está quebrado, não consigo nem ir na igreja, não tenho dinheiro para arrumar meu carro. Aí eu falei assim: ô Levi, eu vou te fazer uma proposta, eu não sei quanto é, mas R$ 5.000, você acha que paga essa dívida para você? Eu não tinha como. Não lembro do valor, não sei quanto era, não tinha como calcular isso. Ele falou, não, 5.000 me deixa bem. Eu falei, 5.000 também me deixa bem. Eu falei, manda seu Pix aí. Eu passei imediatamente para ele 5.000. Resultado, aquele assunto nunca mais me incomodou. Resolvi o problema. Eu entendi agora, que estudando o que eu estou estudando, que nesse caso eu fiz a coisa certa. Eu devolvi, né? E devolvi junto com ele, entendeu? Ele estava vivo, né? E, graças a Deus, eu pude resolver essa pendência na minha vida. Essa aí eu não vou ter que pagar no dia do juiz, não. Se eu, né? Eu não vou ter que pagar, porque Edivaldo, essa já foi colocada no santuário. Vai, eu tenho mais uma, mas você pode comentar nisso, por favor.
Olha, uma coisa são pecados, como acidente de percursos, que a gente comete, às vezes até um olhar raivoso, um gesto que vem do nosso ímpeto da natureza má. Outra coisa são os pecados deliberados. Diz que uma coisa deliberada é aquilo que o conselho deliberativo mandou e eu faço. Numa empresa, por exemplo, eu sou Aham, deliberado quando eu obedeço. Nesse caso do pecado deliberado, é o que o inferno decidiu e eu faço. É forte isso, hein? muito. Então, quando o Senhor Jesus, por exemplo, diz assim: você vai e não peque mais, ele está falando desse pecado consciente, para o qual o Evangelho tem poder. A todos que vão aceitar, deu-lhes o poder de andarem como filhos de Deus. Então, é muito sério essa questão, Muito. porque o pecado arquitetado, planejado, é o que João vai dizer. O justo não vive na prática desse tipo de pecado. Ok? É isso aí. Então, essa é uma das mensagens muito fortes do santuário e que, nesses últimos dias, a igreja, pelo poder de Deus, ela está soberana a esse tipo de pecado projetado, arquitetado, Pelo consciente, inferno. porque isso é rebelião. É isso aí. Isso é rebelião. Isso é rebelião. Agora, Muniz, eu queria só terminar a minha segunda situação. Agora, recentemente, foi 15 dias, eu vendi o carro da minha esposa, porque eu queria comprar um outro carro para ela, e aí eu coloquei o carro à venda na quarta-feira, achando assim que, poxa, esse carro vai demorar não sei quanto tempo para vender. Em 2 dias ele vendeu. Vendi ele na sexta-feira, o rapaz já veio, pegou o carro, pagou, e eu vendi para ele como o carro como 19 mil quilômetros. E eu tinha feito a revisão com 14, né? 14 mil. Então estava com 19. Quando ele chegou na casa dele, um rapaz lá foi mexer, falou assim, olha, aí ele mexeu nos negócios lá que eu não sabia, e na verdade o carro estava com 27, porque era um carro híbrido, então 19 ele estava no elétrico, os outros 7 ele estava no carro, no motor mesmo, no motor a gasolina. Ou seja, eu já tinha que ter feito a segunda revisão dele. Então eu entreguei o carro para ele com quilômetros acima do que ter sido feita a revisão, e eu estava entregando para ele um carro que eu tinha usado a quilometragem, portanto, ele teria que pagar uma revisão que era minha. Quando ele me falou da quilometragem que eu não sabia, nem eu sabia, nem ele sabia, eu falei, meu amigo, vai lá, faz a revisão e eu pago a revisão para você. Nossa, ele ficou, você, eu nunca lidei com gente assim. Aí ele fez a revisão, falou, olha, ficou enchido, falei, manda o seu Pix que eu pago agora. Então, eu mostrei para ele que eu não sabia. Eu não sabia realmente. E eu paguei a revisão para ele, que era o justo fazer. Então, assim, olha a diferença, né, entre o que eu fiz lá atrás e tem gente que diz o seguinte: ah, não, não quero nem saber, já vendi o carro, ele que se vira para lá. E como é que fica a imagem do Criador, a imagem de Deus em nós? A gente se chama cristão. Então, essa questão que o Muniz coloca, isso é muito sério. E eu vou continuar colocando aqui, né? Então ele fala, o Andreessen fala, representações fraudulentas de valor, dá impressões erradas por motivos egoístas, desonestidade absoluta, tirar vantagem dos infortúnios dos outros, que o mercado faz isso demais. Por exemplo, aconteceu uma enchente, aí o preço do arroz aumenta, o preço do gás aumenta, o preço de tudo aumenta. Por quê? Ah, não tem, então eu vou vender mais caro, exigindo mais do que é justo por serviço prestado. Olha só, apenas porque a outra pessoa está em uma posição em que não pode ajudar a si mesmo. Tipo, eu só tenho esse fonezinho aqui que eu estou usando. Todo mundo precisa dele. Então, como só eu tenho, eu vou botar um preço absurdo, porque todo mundo está precisando disso aqui. Então, onde for impossível fazer a restituição à pessoa que você fraudou, a aplicação atual dessa instrução exige que o dinheiro envolvido seja dado ou usado na obra do Senhor.
Então, não tem como devolver para a pessoa. Devolve para Deus, devolve para a obra, aplica esse dinheiro em alguma obra, tá? Na construção de uma igreja, em alguma forma. Por quê? Se isso não for feito, a sua sepultura e a conta ficará registrada contra você. Então, a melhor coisa que a pessoa tem para fazer, né, nesses casos, é trazer uma oferta pela culpa ao altar do Senhor. Então, ali, ele aceita e ele perdoa. Mas aquilo que você puder fazer para reparar os injustiçados, você tem que fazer. E o exemplo disso, nós temos em Zaqueu. Ali nós temos um exemplo claro do verdadeiro arrependimento, onde ele colocou 4 vezes mais, né? Ou seja, ele colocou muito mais do que a lei exigia. Né? Então, o que Ellen White escreve? Ela diz que os membros de cada família comecem a trabalhar contra suas próprias casas, que se humilhem diante de Deus. Palavras raivosas jogarão na caixa de expiação uma certa soma de dinheiro. Isso os colocaria em guarda contra as palavras perversas que causam dano, não apenas a seus irmãos, mas a si mesmo. Nenhum homem pode, por si mesmo, domar o mesmo indisciplinado que a língua, mas Deus fará o trabalho por aquele que vem a ele com o coração contrito, em fé e com humildade e súplica. Com a ajuda de Deus, refreie suas línguas, fale menos e ore mais. Gente, que pancada! Isso aqui é cajadada na cabeça da ovelha. Então, o que Davi diz? Contra ti somente pequei. Né? E ele então acrescenta a promessa: se eu tomei alguma coisa de alguém, eu restituo. É isso que fala ali o nosso querido antigo, o baixinho chamado de Nicodemo, Zaqueu. Então, depois que o sacerdote havia completado sua tarefa, né, tudo que restava do pecado do crente arrependido, sabe aonde? Tudo que restou tudo que restava. Sabe onde ficava? O registro dele ficava ali no santuário, escrito pelo sacerdote com o sangue do substituto. Essas gotas de cor vermelha, que não falavam, mas elas testemunhavam que uma transação havia ocorrido e que agora essa transação ela guardava essa disposição anual no dia da expiação. Então, essa promessa de João, ela é clara em relação aos nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, isso é cumprido nesses 2 estágios. Os pecados confessados do pecador eram perdoados imediatamente, com base no sangue derramado e aspergido. Em seguida, Deus providenciou uma cerimônia adicional para a eventual purificação do santuário, pela remoção dos registros desses pecados perdoados para sempre. Todos os tipos de profecias indicavam a Israel que um dia, o julgamento seria convocado. Os livros de registros seriam abertos para que suas evidências pudessem ser consideradas. E o resultado para todos aqueles pecados que foram embora, melhor, o resultado para todos aqueles cujos pecados foram embora antes do julgamento, por meio do arrependimento e confissão, seria a decisão de absolvição. Portanto, esse ritual de limpeza e disposição de todos os registros de sangue depositados no santuário, nós veremos no último estudo sobre o santuário, que vai ser o estudo sobre o dia da expiação. Essa vai ser a nossa última aula. Então, eu gostaria de dizer a vocês que, desse modo, a gente encerra aqui, né, o nosso estudo sobre a questão dos pecados, de como o santuário cuidava dos pecados. E na próxima aula, então, nós vamos continuar, e aqui eu quero olhar, aqui, deixa eu ver, só para dar uma orientação a vocês me permitem, a gente já está finalizando aqui, eu só quero pontuar para vocês aqui qual será, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, que está num outro computador,
Então, eu vou anotar aqui. Eu vou ver qual será o início ou será o tema da nossa próxima aula, porque a questão do pecado aqui a gente já resolveu nessa área, estudamos isso aqui nessas aulas. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Vamos ver. Próxima aula. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar... Ah, sim. É o seguinte. A próxima aula, meus queridos, não é que nós não vamos mais tratar do pecado. A gente vai sim tratar do pecado, mas nós vamos tratar dos ciclos da vida que nos traz a liberdade sobre o pecado. Então aqui nós tratamos sobre como Deus tratava enquanto ofertas, enquanto purificação, enquanto pagamento, enquanto perdão, a questão do pecado. Culpa e pecado deliberado e pecado por ignorância. Mas a próxima aula vamos começar a entender sobre como Deus, então, estruturou um ciclo de eventos que pudessem nos trazer liberdade do pecado enquanto símbolo. É aí que a gente vai preparar a nossa mente para começar a entender as festas em Israel. Ok? E aí já caminhando aí para o final do nosso estudo do santuário. Queridos, muito obrigado mais uma vez a todos pela presença. Tenham todos um feliz sábado. Vamos orar e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós temos na cruz a certeza, na vida de Cristo, a certeza de que podemos ser justificados. E na morte do teu Filho amado, nós podemos ter certeza de que nossos pecados foram pagos. Através do teu Espírito Santo, conceda-nos, Pai, o arrependimento sincero, genuíno, que nós não deliberemos, ou melhor, que nós não desculpemos nenhum pecado presente ou existente em nossa vida. Que nós não demos nenhuma chance de achar que um pecadinho, por menor que seja, o Senhor vai relevar. O Senhor não releva aquilo que colocou o teu Filho amado na cruz. Aquilo que fez com que Cristo descesse do seu trono e desse a sua vida por nós. Que nós tenhamos a mesma visão do Senhor sobre qualquer tipo de pecado e que o Senhor coloque em nós cada vez mais o desejo, Senhor, de nos ver livres dessa praga. Então, Senhor, que um dia, ao Senhor extirpar para sempre pecados e pecadores e o originador dele, nós estejamos salvaguardados na cruz, salvaguardados no teu abraço, no teu colo e salvaguardados dentro da cidade santa, salvos para todo sempre dos efeitos do pecado e possamos habitar para sempre na luz da tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Até no sábado que vem, se Deus assim nos permitir.